Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos, todo mundo que está chegando. É com muita alegria que a gente inicia hoje mais um Abre-te Sésamo, nosso segundo Abre-te Sésamo, na intenção de compartilhar essa reflexão, né, sobre a dimensão simbólica profunda dos nossos amados contos de fadas, os nossos contos de encantamento, sempre convidando uma pessoa especial, né, que tenha inspirado o nosso grupo de estudos. Então eu vou chamar minha parceira nessa aventura, nessa reflexão, nesse estudo, a Andy Rubinstein. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Chamar a Andy para entrar e logo logo a gente chama o Marco Aurélio, que é o nosso convidado da noite. Vamos ver se a Andy já está por aqui. Andy, dá um salve. Bem-vindas, bem-vindos. O Marco já entrou, que maravilha. Andy, cadê tu, cara de tatu? Andy, Oiê! bem-vinda, querida. Oi, Cris, obrigada. Boa noite, todo mundo. Boa noite, gente. Bem-vindos todos. Que alegria, hein, Cris? Nosso segundo Abre de Muita, Sésamo. Não vejo muita, a muita hora. alegria. Bora chamar o Vamos, Marco? vamos Ele já chamar o tá Marco, aí. mas ele já está aí, né? Vamos chamar. Sim, Vamos ver aqui. Dá um salve, Marco, por favor, para eu te chamar. Ixi, peraí, gente. Ai, gente, essa Marco, parte tecnológica, né, Cris? A gente sempre tem esses segundos, mas tudo bem, faz parte, gente, gente. faz parte. tá tudo tranquilo. Só ele precisa dar um salve para eu poder Para convidar. você poder convidar, ele entrou mesmo. Eu vi que ele entrou. Sim. Marco Aurélio, estou muito curiosa. Marco, se puder dar um oizinho. Ah, beleza, aqui. Eba. Chegando. Oi, boa Ah, que noite. bom. Boa 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 noite. noite, noite! Mari. Bem-vindo! Bem-vindo. Opa, eu tô quase sendo canonizado aqui. Tem uma luz aqui acima É, da tá cabeça. mesmo. Olha só. Abre-te Sésamo, não é? Abre-te Opa, Sésamo. pronto. É isso mesmo. Ai, Abre-te Marco, que sésamo. prazer, viu? Receber você no nosso segundo Abre-te Sésamo. Muito bom. Eu vou contar um pouquinho sobre essa pessoa, esse convidado especial, e logo a gente passa a palavra para ele, né? O Marco é um grande poeta, né, grande divulgador da literatura de cordel. Ele tem mais de 40 títulos publicados, muitos deles selecionados no catálogo da Feira do Livro de Bolonha. Foi finalista do Jabuti. Gente, é um currículo maravilhoso, né? E a maior parte desses títulos ligada ao cordel, né? Que, nas palavras do próprio Marco, chegou a ele por nenhum outro caminho que não o do coração, guiado pela voz encantada da sua avó, em Ponta da Serra, na infância, no sertão baiano que ele nasceu. Então aí já começa toda a maravilha. O Marco tem uma, uma coleção, né, de antologias, de contos tradicionais do Brasil, preciosas, né, com base nessa recolha no sertão. Eu tenho aqui algumas que são referência, né, tenho aqui os contos folclóricos brasileiros, tenho aqui esse que eu amo, o Príncipe Teiu,
e outros contos brasileiros, contos e fábulas do Brasil. Tem aqui esse último que eu conheci há pouco tempo, estou encantada, Vozes da Tradição. Então, assim, vocês podem ver a maravilha, né, que é, desde que eu conheci o Marco como aluna, que isso tem sido um alento para mim, né? O Marco é um profundo conhecedor dessa tipologia, da classificação dos contos tradicionais. Ele tem um HD, gente, que é incrível. É uma biblioteca viva, é um negócio impressionante, é incrível mesmo, eu fico encantada, né? E o mais lindo é a maneira como ele vai tecendo essas relações entre os nossos contos, os contos do mundo, né? E os antepassados, os ancestrais míticos desses contos. Agora, mais do que tudo isso, né, o Marco é uma alma extremamente generosa, uma pessoa de coração imenso, daquelas pessoas raras hoje em dia, né? Pessoas que estão de verdade em tudo que escrevem, em tudo que falam. E é por isso que a palavra dele chega fundo no coração da gente, né? O Marco é porta-voz dessa memória da nossa tradição oral. Então, eu passo a palavra a você, Marco, para que as pessoas possam te ouvir, né? É isso. Seja bem-vindo. Abre-te, César. Abre Suzana. Isso. Fala um pouquinho do Abre-te, Suzana. A Abre Suzana, o Abre-te Suzana é a forma como nós, nos nossos contos, né, a senha mágica que abre a caverna, né, vedada pelos ladrões, ou num conto que o professor Rogério de Caetité recolheu, os bichos. Os bichos são as entidades, né, o que dá a ideia de que na versão mais antiga, na verdade, entidades mágicas, possivelmente duendes, ligadas, né, a esse mundo quitônico que guardava a caverna. Depois, numa racionalização do mito, eles vão se tornar os ladrões, né, porque os ladrões é que acumulam riquezas. Mas a gente sabe, até por conta da mitologia nórdica, ou nórdico-germânica, que são os anões, são os duendes que guardam essas riquezas do mundo mineral. E o conto de Ali Baba, apesar de difundido, né, no mundo árabe, é um conto persa, inclusive localizado na Pérsia. Então ele tem muito dessa raiz indo-europeia, que os irmãos Grimm vão chamar, né, de a montanha Semeli. E a gente tem de recordar também que o conto de Ali Baba é composto de dois motivos. O do Open Sesame, né, o Abre-te Sésamo propriamente dito, e a segunda parte que é da donzela sábia, que é a Morgiana. Então ela vai ser a protagonista da maior parte deste conto. Então são dois contos tipo, né, que acabam se mesclando e de alguma forma tornando-se um só. Então num dos livros que você mostrou, inclusive, nós temos, né, uma versão deste conto, o olho maior do que o corpo, mas só com a parte inicial. Maravilha. Fala um pouquinho sobre os contos tipo, Marco. Isso que eu ia falar. Se você pudesse contar um pouquinho para quem está aqui, o que são esses contos tipo? O que é isso? Os contos tipos são tipo assim. Na verdade, conto e tipo são sinônimos, mas normalmente, para fazer essa distinção de conto de motivo, nós chamamos conto tipo, né? Tem o type em inglês, que é a língua que, de certa forma, principalmente por conta do estudioso Steve Thompson, expandiu, né, os estudos, tornou-os acessíveis a boa parte, né, do mundo. Então, o tipo é o conto como um todo, é o conto na sua totalidade, e o motivo é a menor partícula do conto. Então, os contos, ou tipo, os tipos,
eles são formados por muitos motivos. Eu vou dar um exemplo, um conto que acho que todos nós que somos desse universo conhecemos, o conto dos dois irmãos. Não a versão dos irmãos Grimm, mas o conto egípcio, o antiquíssimo conto egípcio, né? Que o Cascudo, de certa forma, reproduziu na introdução dos contos tradicionais do Brasil. Basicamente, ele traduziu e adaptou o resumo feito pelo Steve Thompson em The Folktale. Para ser mais justo com o Thompson, eu fiz uma tradução que vai ser publicada num texto meu que está a caminho, que são os Contos Encantados do Brasil, que eu vou fazer com a Rosana Montalverne, que nós conhecemos bem também. E neste conto dos dois irmãos, a gente tem muitos dos motivos que a gente vai ver posteriormente em outros contos. Por exemplo, a mulher bonita cujo fio de cabelo cai na água e vai até o rei, ou no caso, o rei do Egito, o faraó, que se apaixona pelo fio de cabelo. Lembremos que este conto foi narrado 1.200 anos antes de Nosso Senhor Jesus Cristo vir a este mundo, do Logos tornar-se carne, do verbo tornar-se carne. Mas este motivo do fio de cabelo levado não pelas águas, mas por uma ave, uma andorinha, a depender da versão, a gente vai ver no mito de Tristão e Isolda, em alguns contos também. Por isso, o Steve Thompson, esse estudioso dos Estados Unidos, que nos deixou em 1976, ele reuniu os motivos em 6 volumes, né? Que em português seria mais ou menos motivo index na literatura popular, né? Folk literature, como ele coloca. E aí nós vamos encontrar outros também. No mesmo conto dos dois irmãos, a gente tem a fuga do irmão que é acusado falsamente pela cunhada de tentar seduzi-la, e o rio que abre dando passagem a este irmão, fechando-se em seguida ao perseguidor. Isso está no Êxodo, não é? Isso está também numa das versões que a gente tem da Chapeuzinho Vermelho, a versão francesa da Chapeuzinho Vermelho, em que não é o lobo, mas a velha espécie de Baba Yaga que persegue a menina, que acaba afogando-se, já que ela, quando passou, deu rosquinhas para o rio, colocou óleo na porta, ou seja, ela fez sacrifícios propiciatórios que depois acabam redundando, né, em sua salvação. Então, o motivo é a menor partícula do conto, como eu disse, e o tipo é o conto em sua totalidade. Sim. Ai, gente, está aqui incrível. Gente, eu também queria falar para vocês que estão aí, se quiserem fazer perguntas, a gente, né, Cris, a gente vai anotando aqui e depois a gente vai falando para o Marco, assim, ele não precisa se preocupar com esse monte de gente falando, ele é incrível, maravilhoso, é um baiano incrível, é um mestre, é um HD. O povo mentiroso. É nada, incrível mesmo. Incrível. E Obrigado, você gente. falou Bom estar agora aqui. essa questão, né, do sacrifício propiciatório, enfim, fala um pouquinho sobre essa relação com os ritos antigos também, Marco, toda essa tessitura, né, do conto, do mito, do rito, como que você costuma abordar isso, que é tão maravilhoso? Até a Cris vai se recordar, né? Nós falamos um pouco disso no nosso grupo de estudos, que desta vez enfoca muito mais o mito do que o conto de fadas. A gente tem muito presente nos contos o sacrifício humano. Eu recentemente fui chamado pela Ana Merege. Ana Merege é uma mestra, né, também estudiosa dos contos de fadas, tem um livro muito bacana de introdução a esse universo. E no nosso país, né, no campo da fantasia,
é uma das autoras mais destacadas. E a Ana me pediu para eu fazer um texto, né? Eu não digo apresentação, é fácil, nada disso. Pediu que eu fizesse um texto a respeito de um romance dela. A gente pode chamar de romance ou de novela, já que na língua inglesa está tudo se mistura, né? A palavra romance foi substituída por novel, novela no sentido de novidade. Mas eu meio que fujo dessas classificações. Mas o livro da Ana chama-se O Caçador. Ele já foi publicado, teve 2 edições, segundo eu sei, eu tenho uma, a última, e vai ser reeditado, né, ampliado, enfim. E o Caçador é o personagem que alinhava toda a narrativa. É um personagem secundário no conto da Branca de Neve, Snow White, e é um personagem muito mais perto da vilania, e o da Chapeuzinho é o salvador propriamente dito. Só que ela conseguiu fazer com que o personagem de uma narrativa se tornasse também o personagem da outra. E ao longo dessa jornada, e eu não posso dar spoiler aqui, da Branca de Neve, que é, em algumas versões mais antigas, a mãe, inclusive os irmãos Grimm, de uma versão a outra, eles mudam de mãe a madrasta, e aí isso vai dar muito pano para a manga, principalmente para os freudianos, é a rainha que manda o caçador sacrificar a menina. Mas eu lhe pergunto, por que a rainha não pediu que o guarda, que o soldado, que o arqueiro, enfim, que o mordomo fizesse esse papel? Porque o caçador? E eu, muito curioso com essas coisas, eu fui pesquisar. E aí a gente vai descobrindo os deuses que cumprem essa função de caçador. Ninurta, que vai se tornar Nimrod na Bíblia. Ninurta, um deus sumério, né, um deus mesopotâmico. Melkart, que é uma divindade cananeia. E praticamente todos os heróis são caçadores. Hércules é caçador. Isso está na própria narrativa dele, os trabalhos dele são trabalhos de um caçador. Nós temos Orion, que é o caçador por excelência, nós temos Action, que é aquele caçador que é punido por ter visto Ártemis nua, ou seja, viu a deusa na sua, no seu esplendor, né, máximo, e isso é uma transgressão punida com a morte. Mas isso só nos dá a ideia de que, apesar de caído, de rebaixado, no sentido que Mikhail Bakhtin dá esta palavra, esse caçador ainda tem algo, né, da antiga divindade. E por isso ele é que vai ser chamado para o sacrifício. E como acontece também na narrativa bíblica de Isaac, aquela vítima ela acaba sendo substituída por um animal. Então o conto e a narrativa bíblica, que também tem toda uma base mítica, mostra justamente quando o sacrifício humano foi mudado, foi para um sacrifício de um animal. Então isso é muito forte. E a gente tem isso muito presente também no conto do Matador de Dragões, The Dragon Slayer, que é aquela narrativa que normalmente tem esse plot. Um homem, normalmente um desconhecido, um estranho, chega a uma cidade, a um reino ou a um local e sabe que naquela cidade um tributo esquisito, né, para os moldes dele, de onde ele vem, está em vigência naquele lugar. Ou seja, uma vítima é oferecida a um dragão, a uma serpente. E ninguém tem coragem de contestar. Por quê? Porque
é a razão de ser daquele povo. Só que este homem, ele questiona, ele enfrenta, mata o dragão e devolve a princesa viva. Muitas vezes ele não retorna com ela, um impostor retorna e assume o lugar, que depois vai ser desmascarado. Isso indica, segundo Léo Frobenius, que estes sacrifícios, na verdade, eram oferecidos normalmente a uma divindade aquática, ao próprio espírito do rio. Ou seja, tratava-se de um casamento, uma hierogamia. A mulher casava-se com Deus e ela ia de muito boa vontade. Isso é tão forte no conto da Serpente Bida, um conto mítico que Léo Frobenius reproduz em A Gênese Africana, e que eu adaptei para o cordel num livro ainda inédito, que não deixa qualquer dúvida a respeito. A gente tem também esta narrativa no mito de Perseu e Andrômeda, em que essa serpente que inundava aquele país por conta do castigo imposto por Poseidon, supostamente punindo a fala de Cassiopeia, mãe de Andrômeda, né, de que ela é mais bonita do que as filhas do deus do mar, e os deuses são muito ciumentos, né? A palavra ciúme, até o deus bíblico, né, é zeloso e ciumento, então ele castiga o país com inundações, até que Perseu chega lá e põe fim aquela brincadeira toda. E o motivo do tributo, enquanto um ritual de apaziguamento, vamos chamar assim, a gente vai encontrar no mito de Teseu e o Minotauro, e é um mito que envolve muitas camadas, se a gente fosse aqui mais a fundo, né? O Minotauro, na verdade, é o filho da deusa, nas representações muito mais antigas da religião matriarcal de Creta, mas que a Grécia não vai compreender. E, eventualmente, faziam-se sacrifícios a este deus, esta divindade, que possivelmente, inicialmente, segundo o campo, sacrificava-se o rei, e que foi substituído pelo sacrifício de um touro, que vai cumprir o papel desse rei, assim como o boi Apis no Egito substitui Osíris, né, a encarnação do deus Osíris. Então, o conto popular, em muitas versões, ele acaba, de certa forma, conservando esse rito, né, que se perpetuou, chegou até nós por meio do mito e que, de alguma forma, seguiu vivo no conto. Mas a gente nunca pode dizer que o rito faz com que surja o mito e o mito desperta no conto. Muitas vezes, o conto e o mito caminham lado a lado. E em algumas situações é o mito que propicia o surgimento do rito. O Vladimir Prop, né, um grande estudioso do conto popular, o russo Vladimir Prop, ele vai falar disso. Mas, como há mitos que espelham culturas muito antigas, então nós vamos encontrar, por exemplo, num conto como o de Hansel e Gretel, né, que aqui a gente chama de João e Maria, mas no livro que você mostrou, que é José, que Jacinto me contou, é José e Maria, a gente vai encontrar as faces desta deusa, né, na vítima sacrificial, na mãe, na velha que se alimenta dos meninos, e de alguma forma a gente vai encontrar também um motivo mitológico ali, porque no conto dos irmãos Grimm, a velha foi jogada ao forno e veio as cinzas e acabou. Nas versões que nós temos recolhidas aqui e também em Portugal, quando os meninos jogam a velha no fogo, das cinzas dela surgem 2 cachorros ou 3 cachorros. E esses cachorros vão se tornar os ajudantes mágicos do herói, ou seja, vão ajudar a matar a serpente de que eu falei, salvar a princesa, e depois, de certa forma, vão contribuir também para que o Salvador seja reconhecido como tal. Então, este é o conto do Matador de Dragões, o mais arquetípico de todos, né? Porque dialoga também com o mito de Sigurd,
que é o Sigurd nórdico, né, que é o Siegfried alemão, da ópera do Wagner, né, dos Nibelungos. E, de alguma forma, também a gente vai encontrá-lo, não sei se disse aqui, se não disse, afirmo, na lenda de São Jorge. Inclusive, o quadro de São Jorge, todos os elementos estão ali. A princesa da Lida, né, que está, digamos assim, ao lado. O dragão representando essa entidade aquática, e a forma mais antiga do dragão, segundo o próprio, é aquática, depois que ele ganha asas, representando justamente essa fúria dos rios, né? Tem inclusive um conto muito bonito, um conto da região do Sahel na África, da região de Ouagadougou, que é Sambagana, em que a serpente Issaber, um ano ela manda abundância e outro ano manda seca. E essa serpente a gente associa com o rio Níger. E Sambagana fica sabendo que a princesa Náuja, ela havia perdido, o pai dela, na verdade, havia perdido 80 cidades. E ela diz que vai se casar com quem lhe der 80 cidades. E Sambagana fica sabendo por meio do bardo Tarrahaf, e ele vai em busca dos príncipes e combate todos e consegue vencer 80 príncipes e devolve 80 cidades a Anáuja. Só que ele não conversa com ela. O Tarrahaf, ele vai como bardo e canta para ela as façanhas de Sambagana. E ela diz, eu vou me casar com Sambagana quando ele matar a serpente de Saber. Sambagana fica sabendo e luta com a serpente. Ele luta por 8 anos, gasta, né, nessa luta 80, às vezes, a depender da versão, 800 lanças, 800 espadas, e ao cabo de 8 anos consegue matá-la. O bardo vai até a Anáuja e diz a ela que Sambagana foi bem sucedido. E ela diz, então, que ele me entrega a serpente até aqui. E ele sabia que aquela missão era impossível, porque a serpente, e aí sou eu que digo, é o próprio rio que ele havia domado, digamos assim. E por conta disso ele acaba dando cabo da própria vida. Quando a Náuja fica sabendo, ela fica tão assustada, Anáuja ou Anália, depende da versão. Como foi um alemão que fixou, a gente pode transformar esse J em um I. Ela fica tão agoniada que ela vai finalmente conhecer Sambagana. E ela pede que se construa um túmulo, e toda vez ela sobe ao túmulo, pede alguém que suba para ver se a cidade dela já pode ser vista daquele túmulo. E a cidade não pode ser vista. Ao cabo de 8 anos, quando a cidade pode ser avistada, ela também acaba dando cabo da própria vida e casa-se finalmente com Sambagana. É uma história muito bonita que eu também acabei vertendo, adaptando, né, para o cordel. E a gente tem aí o motivo do matador da serpente, mas com uma poesia que dificilmente a gente encontra, mesmo nos contos indo-europeus. E essa narrativa está na Gênese africana, né, que o Léo Frobenius reuniu juntamente com o que eu chamo de a epopeia de Ouagadougou, onde nós temos também o conto de Mamadi Sef Decote, o matador da serpente vida, e que também tem um final muito semelhante aos finais de narrativas míticas de outros povos. O herói é aquele que faz o sacrifício. Então, no mito, normalmente, as coisas não terminam muito bem. O conto já faz uma curva em outro sentido. No conto, quase sempre, ele acaba desposando, né, a princesa. Então, há o que a gente chama uma curva de correção. Mas no mito é justamente o sacrifício que torna ele digno de ser venerado. Assim, Aquiles morre justamente no único ponto em que ele podia ser atingido. Assim, Siegfried, ou Sigurd, morre atingido nas costas por Hagen,
porque ele banhou-se no sangue do Fafnir, do dragão, da serpente, mas uma folha impediu, justamente naquele ponto, né, que ele pudesse ser coberto por esse sangue que ia torná-lo imortal e vulnerável, mas acima de qualquer coisa imortal. Então sempre tem uma falha que faz com que esta personagem, né, que está acima do comum dos mortais, mas ela acaba perdendo. Gilgamesh, depois de ir até o fim do mundo, até o submundo, de ter conseguido a planta que lhe garantia a imortalidade, acaba vencido pelo sono e perdendo para a serpente. A serpente está em toda parte, né, em todo canto. Mas no conto popular, normalmente, este final, digamos assim, porque ele já se descola daquele povo que tinha naquela figura uma referência quase que histórica, né? Muitos desses personagens, segundo J.S. Kirk, estudioso principalmente da mitologia dos gregos, os túmulos deles vão sendo descobertos desde o período micênico, né? A Micenas é a cidade que absorve muito da cultura cretense. E a gente vai encontrar esses Agamenon, Menelau, nascem, né, dessa civilização micênica. As máscaras dos reis descobertas muito tempo depois vão ser associadas a Agamenon, que a gente citou aqui, é aquele que vai ser o responsável por comandar as hostes gregas diante de Ilion, que nós chamamos de Troia, porque o seu irmão Menelau foi vilipendiado, tendo a sua esposa raptada. O próprio motivo do rapto, né, provocando uma guerra, a gente vai encontrar na epopeia mais antiga Ramayana, o rapto de Sita, e que provoca a invasão do Ceilão, né, por Rama e seu exército, ele e seu amigo, né, o deus macaco Hanuman. Então, tudo está conectado. Inclusive, Rama é o único homem que é capaz de dobrar um arco. A gente vai encontrar isso também no mito de Ulisses, quando retorna a Ítaca, né, depois de muito tempo, ainda sob disfarce e sob a proteção de Atena, dando-se a conhecer quando ele mata todos os pretendentes à mão de Penélope. Eu digo que essas narrativas, na verdade, são fios, né, de um mesmo tecido mítico, né, de um mesmo arcabouço mito-poético. E a gente tem a sorte de encontrar ainda, nos sertões do nosso país, pessoas que não têm informação nenhuma acerca dessas narrativas míticas, mas ainda são vozes, né, que fazem com que todo esse passado emane, né, jorre assim de uma forma muito, muito generosa. E eu tenho tido essa sorte, tenho encontrado essas pessoas. Aliás, desde cedo, Andy Cris, eu tenho me deparado, né, com esse mundo. Quando adolescente, eu escrevi esse cordel aqui. Opa, tem mais que pra lotar cá. aí. Pronto. Esse Para. desenho é meu. Eu tinha 14 anos, 13 ou 14 anos, eu não me recordo ao certo. Eu sei que eu comecei a fazer essa história quando eu tinha por volta dos 10 anos, 10, 11 anos, até fiz uma postagem no Facebook, quando eu assisti ao filme Fúria de Titãs. Aquele Eu lembro desse filme. da Medusa, do Da Pégaso. Medusa, sim, maravilhoso, eu também. Pois, muito tempo depois foi que eu fui saber que quem dava vida às animações é o rei Harryhausen, o mesmo que também cuidou dos bonequinhos do Jazão e o Velo, né, e o Velo de Ouro, o Jazão e os Argonautas, a depender, né, da tradução, que o Jazão luta com os esqueletos, né, que vêm a ser os homens que nascem do dente do dragão. Jazão também é um matador, né, de dragões. E é uma narrativa mítica que a gente vai depois encontrar nos contos também, no conto da fuga mágica.
ao qual Campbell faz referência. Mas eu vou falar deste filme rapidamente, porque é um filme de 1981 e que eu assisti no início de 1986. E eu me recordo até hoje a chamada para o Supercine da Globo, que dizia mais ou menos assim: o que os deuses podem fazer? Soltar o vento, agitar o mar. Isso é o Disseu Rabelo, que tinha uma voz muito bonita, né? Ainda Adorei tem. essa sua mudança Desafiar de as voz. trevas. Prepare-se para conhecer Afrodite, a deusa do amor, a princesa Andrômeda e o príncipe Perseu, Zeus, o deus do Olimpo, Pégaso, o último cavalo alado. Aí tem um dublador que vocês vão conhecer, fazer a voz do Anthony Hopkins, do Jack Nicholson, já falecido, da Darcy Pedrosa, e que dublou o Laurence Olivier, que era o Zeus nesse filme. Ele tinha uma voz um pouco anasalada, né? Destrua Argos e para garantir que não sobre pedra, eu ordeno que liberte o último dos titãs. Aí voltava o narrador: da mitologia grega para o cinema, Fúria de Titãs, com Laurence Olivier, Burgess Meredith e Ursula Andress, neste sábado em Supercine. Eu assisti aquilo e eu fiquei encantado, mesmo depois sabendo não ser uma versão tão fiel ao mito, mas tinha elementos do conto popular do Morto Agradecido, ou daquele conto dos Sapatos da Princesa, já que o demônio Cálibos, que no filme é filho da deusa Tétis, é aquele demônio da montanha do conto de Hans Christian Andersen, o companheiro de jornada, que rapta a moça. E neste conto, Perseu, conto mítico, quando eu falo conto é porque realmente contos de Belerofonte, Perseu, Teseu e outros mais, tem muitos elementos do conto popular. E já naquele tempo, elementos do conto popular acabam, de certa forma, se acoplando à narrativa mítica. Neste conto, vocês vão de recordar, Perseu usa o capacete de Hermes, que o torna invisível, ou o elmo da invisibilidade. Ele usa também as sandálias de Hermes, e com elas ele voa até os confins do Ocidente, onde fica a entrada do submundo e onde as górgonas vivem. Antes disso, ele encontra as greias, aquelas que têm um único olho, porque elas é que vão dizer onde ele vai ter com as três ninfas. Sempre tem essa associação ao três, né? Ao longo da jornada. 3 górgonas, 3 greias, 3 ninfas, enfim. Essa jornada está muito associada ao 3, que é um número mágico no conto popular também. E ele vai numa missão mandado pelo rei Polidectes, que é trazer a cabeça de Medusa. E desta cabeça de Medusa jorra sangue, que é recolhido por Asclépios, o deus da medicina. É o sangue que traz a sanidade e a morte ao mesmo tempo. Então tem a ver com a água da vida do conto popular também, e tem a ver com o Santo Graal digamos assim, do conto que Christian de Troyes, né, transformou em romance. Isso no século XII, início do século XIII, nessa mitologia, que é a mitologia, digamos assim, mais nova, que é a mitologia do rei Arthur, ou da Távola Redonda. Então, a gente consegue fazer essas conexões. No conto popular, esse capacete de Hermes se torna um chapéu ou uma carapuça. Me esconde, carapuça. E essa bota alada, ou essa sandália alada, vai se tornar uma bota que, em português, a gente tem, inclusive, o trocadilho. Bota-me bota em tal parte. Ela não voa, mas ela transporta esse personagem até um determinado lugar. Então tem um conto, que é o conto dos sapatos da princesa, aquela princesa que dança até que os sapatos ficam gastos. E a gente tem uma versão inédita também, que a Lucélia, minha esposa, recolheu e que eu transcrevi, recolhido na Bahia, em que tem os dois motivos. Tem 2 homens brigando,
e ele deixa eu ver aqui o motivo. Ele calça as botas e some. A mesma coisa acontece com o chapéu, né? O chapéu, o cara, puxa, me esconde chapéu, me esconde carapuça. E no Vozes da Tradição, acho que no conto do peixe do João, né, do Dom João, que é o peixe dourado, né, que seu Zezinho Cabeça contou, também tem esse motivo antiquíssimo, né, como pode se ver encontrável no mito de Perseu. E no filme também a gente vê esse demônio Caibus, o mesmo personagem que é o boneco Furusteco, né, que é aquele diabinho que seduz a princesa e a leva com ele. Vamos ver no filme, é um abutre que leva Andrômeda até o rei da montanha. Vamos chamar o Caibus assim por conta do conto de Anderson. Então, a pessoa que escreveu o roteiro, ela na verdade conhecia o conto popular e não sei se de forma proposital ou intuitiva, ela acabou construindo motivos que na verdade estavam no mito de Perseu. E talvez por isso eu tenha gostado tanto desse conto, a ponto de ter, de alguma forma, me inspirado para escrever esta narrativa aqui. E que tem pouco a ver com o filme em si, com o mito de Perseu, mas no fundo acaba trazendo elementos míticos muito fortes, que a moça é raptada, levada para uma montanha e fica sob a guarda de um mastim. Esse monstro é um mastim com cauda de escorpião, escamas por todo o corpo e as garras de leão, mais pavoroso que Cérbero, o Tartar, o guardião. Eu gostava dessas expressões. E aí tem também, naquela negra montanha, nascia o riacho eterno, descia numa caverna e desaguava no inferno, com suas águas ferventes que percorriam o Averno. E aí eu ia construindo também a minha geografia mítica, né, nesse cordel que tá nesse livro aqui. É incrível que eu acabei pondo, né, nesse livro, que tem 7 narrativas em cordel, que eu fui escrevendo ao longo dos tempos. Então, esses mitos vivem em nós, né? Então não tem como fugir. Aproveitados, reaproveitados no universo da psicanálise. Por exemplo, a Cris citou a Bela Adormecida, que os ingleses chamam de Briar Rose. O que é Briar Rose? É a rosa braba, mas é a rosa, a rosa cercada de espinhos. E um freudiano, logicamente, vai ver essa rosa cercada de espinhos como a vulva, né? Como a vagina cercada pelos pelos pubianos. Eu nunca li nada a respeito, mas eu estou pensando aqui como um freudiano também. Um junguiano vai ver esse príncipe que desbrava esses espinhos e acaba encontrando-se com a sua ânima. Aquela moça representa, na verdade, um aspecto e acaba encontrando-se consigo mesmo. E isso está no poema de Fernando Pessoa, Eros e Psique, que é lindíssimo, né? E que acho que todo mundo conhece, mas se não conhece, por favor, enquanto a gente ainda caminha na Terra, tem que conhecer. Que termina com esse verso, né? A princesa que dormia. Na verdade, é ela encontrando assim. Ele e ela são a mesma coisa. Ele mesmo né? era, né? Ele mesmo era. A princesa que dormia. Yin Yang, né? O símbolo da completude, ou seja, a volta ao andrógeno, que é o Adão Cadmon, né, da Cabala, esse princípio original. E Fernando Pessoa conseguiu resumir isso lindamente. E o conto popular tem isso também. E às vezes essa leitura do conto é tão superficial e não consegue ver as muitas camadas que ele tem. E a gente aprende tanto. E talvez as nossas avós, os nossos avós, guardiães, né, porta-vozes dessas narrativas, cumprindo, né, sem saber também uma espécie de sacerdócio. E a gente deve tanto, né, a eles e a elas.
O Marco. Gente, é tão incrível, né? Que você vai indo, indo. Eu não sei, eu fico imaginando os seus neurônios assim, tipo, trabalho. Um monte de Ai, sinapse. nossa, sinapses loucas. Mas eu queria te pedir. A verdade é que eu fui anotando várias perguntas, acho que nem vai dar tempo de fazer, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar agora, disso que você falou agora no finalzinho, é disso do conto e do mito vivem dentro da gente, né? Você falou, a gente, essas narrativas, se você puder elaborar um pouco mais assim sobre isso, que eu acho que isso tem muito a ver com a gente ir além, mesmo além disso que a gente está tentando entender dessa simbologia, o que afinal esses mitos e esses contos, o que afinal eles estão falando, né, sobre a gente. Eu acho que é a busca do si mesmo, né, do self, toda busca, na verdade, a gente busca encontrar consigo mesmo. Gilgamesh, ele, depois da morte do amigo Enkidu, é que ele vai em busca da imortalidade. E ele descobre que, apesar de ser 2 terços Deus e 1 terço homem, ele também ia morrer. E ele vai em busca da imortalidade, ou seja, em busca de si mesmo. E quando nós contamos também, de alguma forma, nós estamos buscando a nós mesmos. E isso que nos constitui, acho que é a matéria dos nossos sonhos. Alguém disse, inclusive, que o primeiro gênero não é o conto, não é o mito, é o sonho. E como os sonhos nos transportam a essas narrativas, nos remetem a essas narrativas. A Marie-Louise von Franz, a mestra, né, junguiana, e que melhor entendeu, que melhor compreendeu os contos de fadas, ela consegue fazer essa associação muito, muito forte, né, de uma forma assim, muito marcante. Nos muitos livros que escreveu, acho que aquele mais conhecido é A Sombra e o Mal nos Contos de Fadas. As análises dela, embora discorde de algumas coisas, mas eu acho muito, muito precisas. Quando nós vemos, por exemplo, um pedinte que passa por nós e nós não reconhecemos, mas sentimos nele uma certa majestade, a gente imediatamente vai se recordar de Jesus e São Pedro, dos nossos contos, andando na terra, e os contos são isso, né? Quando Jesus andava na terra, é como Steve Thompson, no livro The Folktale, ele vai falar, né, dos santos que caminham na terra, né? E Jesus e São Pedro andam entre nós, como Buda e Ananda também andavam entre nós, e como Zeus e Hermes também andavam entre nós, mas como humanos, não como deuses. Odin andava entre nós, só que ele ocultava o seu olho cego para não ser reconhecido. E aí vocês falam, mas possivelmente havia ligações, havia conexões entre esses mitos. Nas Mil e Uma Noites temos o rei que anda em companhia do seu vizir, oculto, né, como se fosse ele mesmo um súdito e não o rei. Aqui nós temos na mitologia inca o Viracocha ou Viracocha, a divindade maior, também andando oculto no meio dos homens. Os estudiosos da escola chamada de mitológica vão dizer que este rei, que é o símbolo do self para os junguianos, é o sol posto. E aí recentemente, surgiu uma notícia que foi desmentida pelo Vaticano, mas por que ela acabou se tornando notícia inclusive, de que o Papa Francisco, disfarçado de pedinte ou com roupas de, digamos assim, com uma roupa secular, estava entre os mendigos, consolando-os, conversando com eles. É porque isso, na verdade, está calçado, né? Está calçado pelo mito e está calcado no mito. Foi desmentido até por segurança, mas eu não duvido que o nosso Papa tenha realmente ele que abriu mão, né, das roupas solenes e tudo mais, que vem desde os antigos etruscos, né?
e acabou, de certa forma, como o próprio nome dele indica, Francisco, assumindo uma condição de humildade. Então, eu acho que faz sentido, Andy, por conta disso, porque ainda que não seja verdade, especificamente falando do caso do Papa Francisco, em algum momento isso representa a verdade de algum povo, de alguma nação, de alguma comunidade. E aquilo que deixou de ser rito, digamos assim, porque nós temos o carnaval também, no qual o rei se torna o bufão, né? O rei se torna o mendigo. O carnaval é essa inversão. Seria isso, o carnaval é isso, né? O mundo de cabeça para baixo. Então, os nossos sonhos também, a gente tem esses elementos, né? O trickster, a gente tem o personagem heróico, todos esses personagens passeiam nos nossos sonhos, né? Nas camadas mais profundas do nosso inconsciente. Maravilha. Gente, uau, né? Não, alguém falou aqui, não consigo nem respirar, vou ter que assistir essa live umas 7 vezes. Absorver. Gente, eu anotei tanta pergunta de vocês, do pessoal que está aqui. Cris, não sei se você quer fazer se eu faço alguma do que eu anotei. Pode fazer. Aqui na ordem que você quiser, tá? Uma, quando você estava falando da serpente, da cobra, né? E também dos abatedores de dragão. Perguntaram se os contos da cobra grande brasileira se tem a ver com esses, se tem a ver com essa referência. E outra também. Recomendo meus livros porque É isso aí, é para recomendar. Isso mesmo. porque Eu além da reprodução de contos diretamente da fonte, tem notas remissivas ao final. E lógico, a coleção do Silvio Romero, comentada por Cascudo, que saiu pela Itatiaia, o próprio Cascudo, o livro da Ana Merege também é muito bom, e outros mais. Tem assim, em torno do medo e do mal, foi republicado um livro muito bom da dona Ruth Guimarães, chamado Os Filhos do Medo, em que no final ela reúne também contos, reúne mitos, e é uma personagem da maior importância. Foi quem traduziu, né, quem inverteu para o português, a partir do latim, o asno de ouro de Apuleio, onde a gente tem o conto mítico, né, de Cupido e Psique, que vem a ser os contos do noivo animal, como o Príncipe Teiu, que a Cris mostrou aqui. E sim, Andy, a boiúna, um boi guaçu, a cobra grande, ela representa justamente o rio, né? O rio serpenteia. Então a imaginação poética de todos os povos enxerga nos rios essa serpente. Muitas vezes essa serpente acaba sendo associada ao mal. Tem uma lenda em Juazeiro da Bahia de uma serpente que foi amarrada com 3 fios do cabelo da Virgem Maria. E quando ela se soltar, aí o mundo acaba. Se a gente pensar bem, a Jormungand da mitologia nórdica é aquela serpente que circunda o mundo, que é o Ouroboros, né, o símbolo do infinito. Eu não falei, até a gente deixa algumas coisas no ar, mas no próprio mito, conto mítico de Sambagana, o 8 está o tempo todo presente, que é o símbolo do infinito. 880, 8 anos, o tempo todo, e que de alguma forma é uma serpente também. Então, a imaginação dos povos, né, em um determinado estágio, que eu me recuso a chamar de primitivo, é uma imaginação poética. Tudo é poesia, né, no mito. Tudo é poesia. Então, aquilo que a gente chama hoje de analogia
todos os povos antigos faziam, era uma coisa quase que imediato. O sol se punha. Alguém dizia que é uma velha que foi devorada pelo lobo. É aquela que nasceu menina, Chapeuzinho, né, na sua origem, já que Sol, na mitologia nórdica, Sol é mulher, a deusa Sol. O nome é Sol realmente, a palavra grega para Sol é Hélio, nós não herdamos Sol, e que vai se tornar Suna, né, para os alemães, e Sun, ingleses. Então, Sol é perseguida pelo lobo Skoll como menina, e quando se põe, ela aparentemente ela acaba sendo devorada, só que a boca da noite, que é a boca do lobo depois, ela vai ser rompida, ou seja, o romper do dia, e nasce novamente na forma de menina. E esse ciclo vai até o Ragnarok, né, que é o crepúsculo dos deuses, em que nós vamos ter uma nova sol. O Apocalipse fala de um novo sol, né? O Ragnarok fala, nós vamos ter uma nova sol e uma nova Mani ou Moon, né? Uma nova lua. Então, a imaginação dos antigos é uma imaginação permeada, né, pela poesia. Maravilhoso. Tem mais alguma, Andy? Nossa, tem tipo 200. Que eu não sei se vai tipo entrar em outra coisa nada a ver, porque as pessoas também foram perguntando, sabe? Deixa eu pensar. Bom, eu vou fazer aqui uma outra, que é um outro tema, mas alguém perguntou de contadores tradicionais no sudeste da Bahia. Como você falou um pouco, eu não sei se... Agora eu já não sei se a pessoa queria dicas de contadores específicos ou que você falasse um pouco desses contadores tradicionais. E dessa recolha, né, Marco, dessa escuta desses contadores, dessa sua relação, né, com essas pessoas que transmitiram, né, tantas histórias lindas que você registrou. Isso, na verdade é Sudoeste, Andy, que foi onde eu nasci, na Ponta da Serra. Essa Ponta da Serra, Sudoeste, região em que a Caatinga e o Cerrado... A minha avó Luzia, foi quem me introduziu nesse mundo dos contos, né? Ela contava, normalmente ela contava à noite. Tem uma superstição que diz que quem conta a história de dia cria rabo de cutia. É até o título de um infantil, né, que eu escrevi. E minha avó normalmente contava à noite. E contou o Belo Esfronte, contou a Guime Guimar, que vem ser, de certa forma, uma remodelagem do conto de Jasão e Medéia. Não a parte trágica, né, porque Medéia é um conto também com muitas camadas, né? Inclusive a questão do ritual dos sacrifícios humanos de Corinto, que depois vão ser colados, né, como um rótulo à imagem dela, como a mulher que mata os filhos. Na verdade, vem de um antigo sacrifício ritual à terra, né, a deusa da terra. Mas eu não vou falar disso não, senão a gente sai. Eu vou voltar para a Ponta da Serra, para minha avó Luzia, e que começou desde cedo me contando histórias. Mas minha tia também, tia Lili também contava, a madrinha Nezinha, a madrinha do meu pai, também contava, Jacintinho, que contou o José e Maria, também já na minha infância. E eu recomecei, na verdade, esse trabalho, mas com vistas à publicação, a uma pesquisa mesmo, em 2004 e 2005, mais em 2005. Então a Lucélia me ajudou bastante nessas recolhas, e eu não tinha noção do que eu ia fazer com isso. Eu simplesmente senti como se fosse algo que eu precisava fazer naquele momento. E eu também dava aula numa escola pública em Igaporã, na Bahia, e eu senti essa necessidade de trabalhar os contos com meus alunos. Quando eles começaram... a gente começou a ver o livro didático e tinha uns conteúdos lá que não faziam muito sentido, né? As pessoas não deixam espaço também para essas vivências. E eu falei, então, por favor, vocês me tragam histórias, cantigas,
narrativas acontecidas, e os meninos começam a trazer histórias do berrador, que também é chamado de gritador, né, que é um filho amaldiçoado pela mãe que se torna um bicho, e outras narrativas míticas da comunidade também, envolvendo pais, avós e tudo mais. Então foi algo que aconteceu de forma muito espontânea, né, muito naturalmente. Falando em bicho, né, em narrativa mítica, aqui as panelas começam a bater contra a perversão do mito, né? A palavra mito, tão bem tratada por Mircea Eliade, por Joseph Campbell, tem sido pervertida nos últimos tempos também. Mas, enfim, e foi por conta disso, principalmente, que eu comecei a me voltar novamente, a olhar para o meu passado e reencontrar comigo mesmo. E o cordel sempre me ajudou nessa caminhada, né? Porque os meus cordéis, eles têm também esse condão de dialogar com os contos, mas principalmente os contos da minha infância. E há algum tempo eu fiz o Perseu e Andrômeda também em cordel, o que para mim foi de certa forma, um encontro novamente com esse filme, né? O Clash of Titans, né? O Folha de Titãs, e também com os estudos, aí sim, já sistemáticos de mitologia, que eu já venho fazendo há mais ou menos 15 anos, 20 anos pelo menos, mas 15 anos de uma forma muito mais, digamos assim, muito mais próxima, né? Muito mais amorosa. Uau! Bom, eu acho que a gente tem que ir encerrando. Cris, não sei se você quer falar, fazer mais alguma. Eu queria fazer um pedido, Marco, que você pudesse trazer um trechinho de um cordel. É tão lindo ouvir você. Então vamos fechar com esse cordel aqui, que eu mostrei para vocês, só um pedacinho. Jóia. E vocês vão desculpar porque é coisa de menino. O menino, né? O Puer Eternos. Leia essa história, leitor, até o último momento. Veja os fatos mitológicos no mundo de encantamento, onde a magia desfeita muito além do pensamento. E aí eu vou dar um pulinho. Um guerreiro valioso, na velha era de viveu, de uma bravura imensa que o assemelha a Perseu. Neste romance eu descrevo o que com ele ocorreu. E aí, quem quiser saber mais, por favor, leia o romance. Sensacional. Obrigado, gente. Muito bom. Marco, muito obrigada. O que é isso? Aqui também tá. Alguém tem um laço aqui. Ah, tá. Aqui também. Estamos, outra coisa, né, da Grécia Antiga, estamos vivendo um momento catártico. Total. Normalmente, quando se batia um tambor, espantava-se os maus espíritos, né? Que isso aconteça também. Exato. Conosco. Marco, bom, acho que chegou a nossa hora. Olha, a gente queria te agradecer muito. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, que está mandando coraçãozinho, olhinho de coração e pau. Obrigado, gente. Foi incrível muito estar bom. com você. Você é, realmente uma enciclopédia viva. Gente, antes de vocês irem embora, queria dizer que semana que vem tem sobre esses temas que o Marco começou a falar, do número 3, do número 8. Semana que vem a gente vai conversar com a Andréia Munhoz, que é uma numeróloga, e ela vai falar sobre esses padrões numéricos nos contos e vamos aprofundar um pouco mais na simbologia dos números, então estão todos convidados.
Gente, ainda bem que só começou agora o Panelaço. Fantástico. Então, por favor, ajudem a gente a divulgar. A gente quer que os contos, os mitos e toda essa simbologia possam se espalhar e chegar no maior número de pessoas possíveis, que a gente possa se conectar com essa coisa maravilhosa que o Marco falou pra gente, que o primeiro gênero não é nem o mito e nem o conto, mas é o sonho, que a gente possa se conectar com os nossos sonhos. Marco, muito obrigada, sem palavras para te agradecer. Muito obrigada para todo mundo que está aí. Gente, agora fecha-te, Sésamo, por hoje. Fecha-te, Suzana. Fecha-te, Suzana. Hoje fecha-te, Suzana. Obrigada. Tchau, gente. Bom sonho.